Fala galera, beleza? Edmark falando, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós iremos falar sobre uma lente vintage dos anos 60, né? Ela é uma lente que teve fabricação entre 1960 e 1990, que é a Pentacon 50mm f1.8, que é uma grata surpresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Pentacon 50mm f1.8 não é a lente vintage mais famosa, nem tampouco a mais nítida. Porém, eu comecei a testar essa lente tem alguns dias e eu fiquei encantado com os resultados que eu vi dessa lente, e eu estou até pensando em ter essa lente no momento como uma das minhas principais. Eu possuo algumas lentes vintages da Pentax, Takumar, e agora essa da Pentacon, que é uma lente que eu peguei com meu amigo Ian, o Carioca Hunter, no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, inclusive, o Instagram dele, porque ele vende lentes, câmeras analógicas antigas, e ele que me passou essa lente e eu gostei bastante. Então, o vídeo de hoje é sobre a Pentacon 50mm f1.8. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas das características dessa lente e também, obviamente, vou mostrar diversas imagens, fotografias, vídeos feitos com a Pentacon 50mm f1.8. Se você não me conhece ainda, eu sou Edmark, fotógrafo, filmmaker, músico, também sou formado em jornalismo. Este canal é dedicado para você que quer aprender um pouco mais sobre fotografia, audiovisual, lentes vintages. Aqui eu falo sobre documentários, fotografia, audiovisual e este universo da imagem. Considere se inscrever aqui no canal se você curte estes assuntos. Como eu disse para vocês, foi uma lente que o Carioca Hunter, o Ian, meu parceiro lá do Rio de Janeiro, ele me vendeu essa lente. E eu, assim, a princípio, eu peguei para testar. Ele falou, pô, tô com uma lente maneira aí, tu não quer testar? Aí eu falei, beleza, me dá aí para testar. E eu demorei um certo tempo para testar, e teve até uma história engraçada, assim, porque eu acho que eu não dei muita atenção para essa lente. Eu mandei de volta para ele, só que por algum fator o carteiro não entregou. Então a lente voltou aqui pro meu endereço, e aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, mano, eu vou pegar essa lente, vou testar ela com mais carinho, porque é muito louco isso da lente ter voltado aqui para mim de novo. E eu vou começar agora a falar, inclusive, as características principais dessa lente. Enquanto eu falo, obviamente, algumas fotografias serão exibidas para vocês. Vamos lá. Então, essa lente tem uma coisa muito interessante como primeiro ponto. A distância mínima de foco é de 30 centímetros, 35 centímetros mais ou menos, o que é uma distância bem curta. Então você consegue se aproximar bem do que você vai fotografar. Essa lente possui uma imagem muito suave. Ela tem uma imagem que é nítida, mas ao mesmo tempo é muito suave. Isso é muito interessante. Eu, por exemplo, gosto muito de lentes com esse aspecto mais suave. As lentes modernas, elas não dão esse aspecto tão suave. Muito pelo contrário, né? Porque as lentes modernas hoje, elas são feitas e elaboradas cada vez mais para ter uma nitidez maior. As lentes vintage, elas não tinham essa característica. Os fabricantes não tinham essa preocupação extrema com a nitidez. Então, ela tem uma imagem muito suave. A profundidade de campo é bem rasa, então o que está em foco para aquilo que está desfocado, por exemplo, se você focar no meu nariz, a boca provavelmente já desfoca, dependendo do ângulo que você estiver. Então ela tem uma profundidade de campo bastante rasa. O desfoque dessa lente lembra muito uma pintura, lembra muito uma aquarela. É muito bonito. Eu vou até colocar uma comparação de uma aquarela com algumas fotos que eu fiz para vocês também terem essa percepção. Ela tem um desfoque muito interessante e realmente parece uma pintura. Inclusive, o desfoque dessa lente é tão legal que ele é bem redondinho, é bem certinho. Assim, se você tiver, por exemplo, um fundo mais iluminado atrás, você vai notar que as luzes vai ficar bem redondinha, vai ficar muito bonito. É uma lente muito clara, como eu falei para vocês. Ela é uma lente de abertura 1.8, muito clara. Ideal, por exemplo, para situações de baixa luminosidade, como fotografia noturna, por exemplo. As extremidades da imagem não ficam tão nítidas quanto o centro, mas isso é um charme dessa lente. Esses defeitos óticos que algumas lentes antigas possuem,
é justamente o fator que fazem com que elas sejam tão especiais. Então, a Pentacon ela tem também essa característica das extremidades não ser tão nítidas quanto o centro, mas nós temos que olhar isso como um recurso de estética e não como, olha, um defeito e a lente não presta. Então, as extremidades não são tão nítidas quanto o centro. Ela centraliza bastante o assunto que vai ser fotografado, justamente por aquela questão da profundidade de campo ser rasa. Se você focou no olho, dependendo do ângulo que você focou, que você está, né, você já vai desfocar, por exemplo, a boca. Se você vai gravar, por exemplo, um instrumento musical, se você focar, por exemplo, o braço de um violão, as cordas vão ficar desfocadas. No meu ponto de vista, esteticamente, isso é muito bonito e funciona para várias situações. Ela possui um flare muito bonito. Ela tem um flare assim bem charmoso, bem característico. Isso é muito interessante. A Super Takumar 55mm f1.8 também possui um flare muito interessante. E a Pentacon também possui esse flare. Então, se você estiver numa situação contra, né, você está aqui e o sol está aqui, então você vai ter um flare bem interessante. Essa imagem que vocês estão vendo tem um refletor aqui em cima de mim. Então, se eu pegar a câmera e abaixar um pouquinho e gravar o refletor, vocês vão, ou gravar o microfone, vocês vão notar o flare aparecendo. E não precisa de muito. Você nota que essa luz aqui é uma luz par 38 e já gera esse efeito. Então, assim, para algumas situações isso é muito legal. Por exemplo, para vídeos musicais. Ela possui também uma ótima reprodução de cores, as cores saem muito bonitas com essa lente. Ela possui uma questão interessante de se abordar. Essa lente que está nas minhas mãos é uma Pentax 28mm f3.5. Essa lente é a lente mais nítida que eu tenho das analógicas. Ela não tem uma imagem tão retrô. A Pentacon, a 50mm f1.8, entrega uma imagem muito vintage, muito retrô. Porque ela é muito suave, ela tem essa questão das bordas não serem tão nítidas, e ela tem essa questão do desfoque ser bem característico, bem redondinho, isso vai gerar uma imagem muito vintage. Eu gosto muito desse aspecto retrô que as lentes entregam. A textura é muito bonita, então ela tem essa característica de entregar uma imagem muito assim apelativa para esse lado do vintage e do retrô. Evidente que por ela ser uma lente 1.8, o foco não é tão fácil de se fazer, porque a profundidade de campo é rasa, mesmo se você colocar em f5.6, você vai conseguir desfocar muito fundo, então ela não é tão fácil de se trabalhar, mas é uma questão de hábito e depende também do que você vai fotografar. Se for uma coisa que não está tão rápido, você vai ter uma facilidade maior. Outro ponto, as câmeras como por exemplo a Fujifilm X-T4, que é essa câmera que está me gravando, a Sony A7 III, Sony A6500, enfim, essas câmeras possuem recursos como o Focus Peak para ajudar vocês a focarem, para nos ajudar a fazer o foco de maneira correta. Como mencionado na introdução, é uma lente barata. Essa lente tem um preço médio aí de 150 a 250 reais. Eu nunca vi essa lente custar mais do que isso. Eu acho incrível ela custar tão pouco, sendo tão boa. No geral, eu adorei essa lente, gostei muito dessa lente, vale muito a pena ter essa lente, principalmente se você curte, se você tem, assim, no teu trabalho, uma característica mais vintage, mais retrô, mais artística, sabe? A gente já sabe, por exemplo, que as lentes analógicas vintage, elas não vão entregar a mesma nitidez que uma lente moderna. Isso é óbvio. Só que as lentes analógicas têm muitíssimas qualidades que fazem com que a gente use elas. Eu, por exemplo, só tenho lente analógica vintage. Eu não tenho nenhuma lente da Fujifilm, por exemplo. Então, assim, a textura, o jeito que a fotografia é feita, a maneira em que o sensor da câmera
registra as cores, registra os pixels, tudo isso muda quando você usa uma lente analógica. Você tem uma outra textura, e foi isso que me encantou quando eu comecei a entrar nesse universo de lente analógica. E sem contar que cada lente possui uma característica diferente. Enquanto que essa lente, a Pentacon 50mm 1.8, tem tudo isso que eu falei, essa questão retrô, essa questão de ela parecer com uma pintura de aquarela, essa suavidade, essa aqui, por exemplo, a Pentax, ela não tem muito essas características, porque ela é uma lente mais próxima de uma lente moderna, porque ela tem uma imagem muito nítida. Então essa é a grande sacada de você buscar a lente analógica vintage, conseguir vários tipos de texturas diferentes. Isso vai lhe dar uma gama estética muito forte, porque você vai poder decidir para cada trabalho aquilo que vai se encaixar melhor naquele trabalho. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai gravar uma live session em um parque. Você quer uma imagem mais vintage, mais retrô, mais suave, você pode tranquilamente fazer com a Pentacon 50mm 1.8. Vamos imaginar agora que você vai gravar um clipe de rap ou de hip hop, e de repente você quer uma imagem mais nítida, uma coisa mais moderna, você já vai nessa aqui, na Pentax 28mm. E assim por diante. Nós só temos a ganhar utilizando lentes analógicas vintage. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Considere buscar aí a Pentacon 50mm. Ela não é uma lente tão difícil de achar. Você encontra vários exemplares no Mercado Livre, no OLX, no Marketplace do Facebook. Verifique, obviamente, se não tem fungos, se não está riscada, se não está quebrada, se os anéis de foco e de diafragma eles estão girando perfeitamente. Estando tudo ok, você pode confiar tranquilamente e fazer a compra. Essa versão tem um encaixe M42, que é uma rosca. Basta rosquear e já era. Você encontra adaptadores para todas as câmeras digitais aí no mercado, para Canon, para Nikon, para Fuji, para Sony, e é muito simples, o adaptador é fácil de se encontrar. Vou deixar agora mais imagens feitas com a Pentacon 50mm f1.8.
of time. Get you right out of this house. You find it's overrated. They don't let anybody out. And hold my beer. Well, there ain't gonna be a next day. And damn this tap water, it ain't supposed to look this great. And man, I'm on fire, sitting back here in your shed. I'll always have next year and the holidays instead. You're scared to be alone. You stare deeply into your phone. Have you tried stepping out of life and thank the Lord for making it right? It's about that time that'll drag you right out of your house. And you ain't underrated. They don't let anybody out. We'll hold your beer and leave it for the very next day. And drain some tap water. Don't mind that it looks so gray. And man, I'm on fire, sitting back here in your shed. And you'll always have next year. You'll get the holidays instead. You so scared to be alone. You stare deeply into your phone. Have you tried stepping out of life and thank the Lord for making it right? And thank the Lord for making it right. 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 Eu espero que você tenha curtido este vídeo. Espero que tenha sido interessante. Se você não conhecia a Pentacon 50mm, um detalhe que eu acabei esquecendo de falar quando comecei a citar as qualidades dessa lente. Assim como várias lentes vintage, ela é toda de metal, então isso é muito interessante. Uma lente inteira de metal. Se você gostou, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê em breve, porque nós teremos vídeos novos toda semana, principalmente sobre lentes analógicas vintage. É isso aí, a gente se vê em breve.